Teologia da Missão Integral, ou TMI, é uma teologia nova, pelo menos na América Latina, e como eu já disse anteriormente, ela tem o seu nascedouro em 1969, no primeiro CLAD, Conferência Latino-Americana de Evangelismo, sediada em Bogotá. Samuel Escobar falou e terminou a sua palestra sobre responsabilidade social da igreja mediante muitos aplausos. Esse, normalmente, é o nascedouro da teologia da missão integral. A teologia da missão integral é muito difícil de definir. A teologia da missão integral, alguns vão dizer, é uma teologia contextual. Isso quer dizer, aquilo que foi produzido na Europa por muito tempo não dá conta das realidades que a gente apresenta aqui na América do Sul. A América Latina é cheia de outros problemas e a nossa teologia, ela deve, de alguma forma, dar conta das realidades. Então, miséria, sofrimento, pobreza, todas essas realidades precisam ser acopladas aí na nossa visão cristã de mundo. Em segundo lugar, é uma teologia da praxis, é o que se diz. Ou seja, ela está muito preocupada no toma lá da cá. Ela vai focalizar na praxis. Certo, o que isso tem a ver? E daí que Deus é assim, que Deus pensa dessa maneira, que a igreja tem essa natureza. Então é uma teologia da praxis, ou seja, uma teologia do dia a dia, uma teologia do aqui, do agora. É contextual, é da praxis e ela vai estar em oposição àquilo que as pessoas tradicionalmente pensavam, tanto na Europa quanto na América do Norte. É uma teologia da América Latina. Qual é o cerne, qual é o coração da teologia da missão integral? A teologia da missão integral, ela tenta responder qual é o relacionamento entre responsabilidade social ou justiça social e evangelismo. Normalmente tem sido dado algumas respostas. A responsabilidade social, ela está em parceria com o evangelismo, ou seja, um depende do outro, um acontece junto com o outro. Ou a responsabilidade social, ele é um instrumento para a propagação do evangelho, é ponte. Responsabilidade social é um objetivo que o evangelho tem. O evangelho, ao ser pregado, ele carrega como objetivo ou como consequência. Então, todos nós precisamos lidar de alguma forma como nós vamos lidar com a falta de justiça que existe no mundo e a resposta que nós vamos dar relacionada ao evangelismo. A teologia da missão integral tem esse nome porque acredita que a missão da igreja é relacionada à missão de Deus. A missão de Deus é restaurar todas as coisas, tendo como mediador dessa restauração universal a igreja. Ela é integral porque ela acha que deve abarcar todas as áreas da realidade humana, o homem como um todo. Então, não somente o evangelismo é enfocado, mas o evangelismo é em parceria direta e igual com a responsabilidade social, na outra América chamado justiça social. Quais são os nomes que nós temos que sustentam a ideia, são os grandes heróis da teologia da missão integral? Do lado de fora do Brasil, nós temos René Padilha e temos Samuel Escobar. René Padilha tem sido uma das pessoas que mais tem escrito e produzido a respeito disso. Aqui no Brasil, nós temos Ariovaldo Ramos, Ed Renekiewicz, principalmente, que tem promovido a missão integral e escrito a esse respeito. Será que a missão integral pode ser validada biblicamente? Em primeiro lugar, a missão integral, ou teologia da missão integral, a TMI, ela tem um ponto positivo. O ponto positivo é tentar ligar a prática com a teologia, ou aquilo que se crê com aquilo que se faz. Infelizmente, nós temos tido um distanciamento entre aquilo que a gente crê e aquilo que a gente faz. Não importa o que a gente faz, desde que a gente tenha o nosso credo, desde que a gente tenha a nossa compreensão da verdade de Deus, isso parece ser suficiente. Então, nós temos tido um problema em compreender o todo do processo e como aquilo que crê, de fato, ele empurra os homens para praticarem boas obras. Essa é a vontade de Deus, que aqueles que creem em Deus se engajem na prática de boas obras, é o que diz Tito, capítulo 3. Então, nesse ponto, ela é uma conta vencida da igreja. A igreja tem ficado um pouco mais distante das realidades, não a igreja e também as pessoas, estou pensando, têm ficado distante dessa realidade que os rodeia, e a teologia da missão integral surge para perguntar, sim, e aí, vocês creem em Jesus, vão fazer nada?
Mas quais seriam outros pontos negativos que a missão integral talvez tenha e atrapalhe? A compreensão da salvação na TMI é muito complicado, chegando algumas vezes a quase dizer que salvação ela é igual ao desenvolvimento humano. Como existe uma promoção grande do desenvolvimento humano, da aliviar a miséria e o sofrimento, às vezes a salvação vertical, isso é, a salvação eterna, estar de bem com Deus por meio de Cristo, tem a tendência a desaparecer enquanto as outras coisas, materiais, temporais, acabam aparecendo. Então a compreensão da salvação, ela tende a ser, às vezes, deturpada por causa da grande ênfase nas coisas que são temporais. Segundo problema, quando eu focalizo na justiça social ou na responsabilidade social e coloco ela como uma parceira igual, ou seja, diminuindo a prioridade do evangelismo e colocando evangelismo e justiça social como tendo a mesma prioridade, como função da igreja, eu acabo dizendo que o maior problema do homem é um problema tanto vertical quanto horizontal. E aí isso atrapalha. Porque o que nós conseguimos perceber em toda a história da redenção é que inicialmente o homem foi criado perfeito e foi por causa desse problema que Adão e Eva tiveram com Deus, um problema vertical, que causou esses problemas horizontais, miséria, fome, injustiça, maldade, relacionamentos quebrados. Essas questões horizontais todas foram resultado de um problema horizontal com Deus. Então existe uma prioridade, existe um problema fundamental do homem, é o distanciamento dele com Deus, que só é resolvido por meio da crença consciente no Evangelho. É para isso que a igreja faz evangelismo. Então a função primária da igreja precisa ser a propagação do Evangelho, fazer discípulos, porque outras entidades no mundo podem ajudar a promover o desenvolvimento social, mas só a igreja pode fazer discípulos. Se só a igreja pode fazer discípulos, é porque essa, dentre muitas coisas, é uma das características que definem a igreja, que definem a função da igreja nesse mundo. Terceiro problema, eu acho que a TMI acaba fazendo uma confusão entre coisas que nós podemos fazer e até vamos fazer com coisas que nós devemos fazer e temos que fazer. Eu acho que, em termos gerais, a igreja universal, aquela igreja invisível, certo? Ao redor do mundo, ela sempre está trabalhando de maneira geral para promover a diferença e o desenvolvimento humano. Mas não são igrejas individuais, locais, todas elas que participam das mesmas coisas. Porque algumas igrejas podem, mas talvez nem todas devam. Assim como cristãos individuais. O legal do corpo de Cristo é que cada um desempenha a sua função, nem todos querendo fazer a mesma coisa, porque não podem, nem devem fazer a mesma coisa, sendo que cada um recebeu de Deus diferentes dons. No âmbito geral, a igreja como um todo recebeu diferentes dons, diferentes habilidades, diferentes responsabilidades, diferentes oportunidades e como um todo, eu acho que a igreja está promovendo o bem da sociedade. Porque alguns trabalham de uma maneira, outros investem em orfanatos, outras fazem isso, elas podem fazer, se podem, que façam. A vontade de Deus é que os que creem estejam engajados na prática de boas obras. Mas essas boas obras, elas são diferentes para cada um, assim como são diferentes para cada igreja. E no todo, o reino avança dessa maneira. A prioridade da igreja, a função primordial é a pregação, a formação, a criação de novos discípulos, porque isso é distintivo para a igreja. Em quarto lugar, eu acho que a missiologia da TMI também é um pouco estranha. A igreja é a sinalizadora do reino que há de ser consumado no futuro. Então, a igreja trabalha como sendo mediadora dessa missão de Deus, dessa restauração no aqui e no agora. E essa ideia, às vezes, eu acho, cria-se uma confusão, como se o reino de Deus fosse criado, formado pela força, como se pelas atividades da igreja, pelo esforço ou boas obras, o mundo fosse transformado no reino de Deus.
Em Mateus capítulo 5, Jesus fala que os cristãos são sal da terra e luz do mundo. Ser sal e ser luz traz a pressuposição que o mundo ele está apodrecendo e por isso precisa de sal, e esse sal são indivíduos que compõem cidadãos desse reino que compõem a igreja. Assim como o mundo está em trevas e a luz vem por meio dos cristãos vivendo de maneira que agrada a Deus. Então a pressuposição que esse texto diz é muito negativa em relação ao mundo. Ter essa visão otimista que por meio das boas obras a igreja de fato vai criar o reino de Deus é uma visão que está dissociada da informação bíblica. Nós vamos fazer o melhor que pudermos por causa de Jesus. Em vez de justiça social, nós vamos amar os outros e fazer boas obras, estar engajados na promoção dos valores eternos de Deus. Nós vamos amar os inimigos, nós vamos amar aqueles que nos perseguem, vamos fazer o bem a todos, porque fazer o bem é certo. Baseado em Mateus capítulo 5, nosso Deus faz nascer o seu sol sobre justos e injustos e cair a sua chuva sobre maus e bons. Não usamos o bem como isca para evangelismo. Fazemos o bem porque Deus faz o bem, tem feito o bem, independente da reação dos homens. Mas não podemos esperar que ao fazer o bem, nós de alguma forma geramos e consumamos o reino de Deus. Então a missiologia da TMI parece estar desfocada nesse sentido. Então já falei um pouco da missão da igreja. Talvez um dos textos que nos ajude a compreender a missão da igreja, a missão dos indivíduos, dos cristãos, discípulos de Jesus, seria comparar um pouco com a missão do próprio Mestre. Obviamente, a missão de Jesus foi um pouco diferente da missão que ele mesmo nos deu, mas algumas coisas são muito semelhantes e eu queria ver um momento em que Jesus fala de maneira clara da sua missão no mundo. Então, Lucas capítulo 4, versículo 18, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus, então, está lendo uma profecia de Isaías 61 sobre o seu ministério, o ministério do Messias. Ele está dizendo: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. É a sua terra natal, Nazaré? Jesus resume o seu ministério como sendo o Espírito do Senhor vindo sobre ele. Ele é o Messias, ele é o prometido, aquele que é abençoado, ungido, para realizar o trabalho de Deus, que inclui a proclamação aos pobres, cativos, vista aos cegos, liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável. Esse pobre aqui, ele não pode ser compreendido como pobre financeiramente, né? Aquele que é liso, simplesmente. É mais do que isso. É dessa maneira porque a gente vê, olhando o todo do Evangelho de Lucas, que esses pobres a quem é pregado o Evangelho, a quem o Evangelho é anunciado, esse ano aceitável, eles estão dentre as várias classes sociais. A gente vê este pobre, a viúva Ana, que talvez estivesse na categoria de pobre, muito pobre, mas tem outros como Zaqueu, como Levi, o publicano. Esses são ricos financeiramente, mas colocados para fora, indesejáveis, a quem a religião, talvez, daquela época não iria alcançar. Não eram pessoas benquistas, eram pessoas que estavam distantes, aqueles que foram renegados. A esses é oferecido o ano aceitável do Senhor, possibilidade em Cristo de fazer parte desse reino. Esse é o conceito de pobre em Lucas. E aí a gente pode ver mais alguns exemplos disso. É nesse próprio capítulo, aqui no final, ele cita tanto a viúva de Sarepta, que pode ilustrar essa pobre, uma pessoa que estava fora de outra nação, né? Uma viúva, sem muito a oferecer, e ela é considerada esse pobre a quem Elias foi. Da mesma forma, Naamã, o sírio. Naamã, ele já era alguém do exército, do alto escalão, então ele era rico, muito embora seria considerado pobre, sendo um estrangeiro, alguém que estava de fora. Essas são ilustrações do pobre a quem Jesus veio ensinar, proclamar, libertar e anunciar o ano aceitável do nosso Deus. Bom, Jesus como Messias, a sua missão é compreendida como proclamação
E esta libertação aparece nos próximos versículos do capítulo 4. Versículo 31, ele vai para Cafarnaum, ele está pregando, as pessoas se maravilham. Versículo 38, ele sai, ele vai curar a sogra de Simão, que estava doente. Na sinagoga de Cafarnaum, no versículo 34, ele liberta um homem possesso de espírito imundo. No versículo 40, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doenças os trouxeram, e Jesus curava a todos. O reino de Deus havia sido prometido em Isaías como proclamação verbal, comunicação do que Deus estava fazendo, mas ao mesmo tempo ele vinha com poder, ele demonstrava, ele provava que Jesus era o Messias prometido e que o reino havia de fato chegado. Prestem atenção o que acontece no versículo 42. Quando amanheceu, Jesus saiu para um lugar deserto. As multidões o procuravam. Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois é para isso que fui enviado. E pregava nas sinagogas de Judá. Jesus, muito embora ele ensinasse e libertasse as pessoas da opressão, do sofrimento, essas coisas assim, por meio de milagres e poder, e trabalhasse com os pobres, trazendo libertação e alívio a eles, Jesus considera o seu ministério e a sua vinda, o seu envio da parte do Pai, como tendo uma prioridade maior do que as outras. Não duas coisas ao mesmo tempo. Ele diz, a multidão está me procurando, mas eu preciso ir para os outros lugares. Não necessariamente para curar, mas para anunciar o evangelho, para proclamar que o reino chegou, porque o rei está aqui, e esta mensagem, esta proclamação exige fé e arrependimento, exige uma resposta. Por isso que aqueles que fazem sinais, mas não pregam o evangelho, eles estão focalizando em outras coisas. Então é por isso que a TMI, ela não dá para ser recomendada, porque ela está focalizando na coisa errada. Quando ela estabelece uma ausência de prioridade entre evangelismo em relação à responsabilidade social, ela acaba destoando do foco que Jesus deu para a proclamação do evangelho. Jesus acreditou que resolvendo o problema vertical dos homens, que é o problema fundamental dos homens, o fato deles serem pecadores, isso, de alguma forma, iria influenciar o horizontal, de várias formas. Então, nós deveríamos orar e buscar o equilíbrio. Continuar pregando o Evangelho como função primordial da igreja, fazendo discípulos de todas as nações. E com fé e oração, de maneira sacrificial, permitindo que o retorno a Deus, ou estar bem com Deus, o relacionamento vertical influencie todos os outros relacionamentos que nós temos na esfera horizontal. E aí sim, pelas razões certas, naquilo que nós podemos fazer, nós nos engajaremos na prática de boas obras, amando aqueles que estão ao nosso redor, servindo ao nosso próximo. Espero que você tenha entendido os acertos e os erros da TMI e eu aguardo você no próximo Até mais.